de julho de 2002, intitulada De Volta ao Passado, assinada por Celina Cortes e Rita Moraes, encontramos a informação de que pesquisadores de um instituto de terapia regressiva, de São Paulo, fizeram um mapeamento de ondas cerebrais de pacientes em regressão para se saber qual ou quais as áreas do cérebro que estariam em atividade naquele momento. As áreas funcionais do cérebro estão representadas nesta imagem. Assim, alguns pacientes foram submetidos a uma tomografia com emissão de radiofármaco, método SPECT, cujos exames foram analisados pelo médico André Neuberg, especialista em estados modificados de consciência da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos. Esses estudos revelaram que as áreas do cérebro mais requisitadas durante a regressão de memória são as do lobo médio temporal e as do lobo pré-frontal esquerdo, que respondem pela memória e pela emoção. Ou seja, não é fruto da imaginação. Se o paciente estivesse criando uma história, o lobo frontal seria acionado e a carga emocional não seria tão intensa, explicou um dos pesquisadores do Instituto. Representando graficamente. Disso podemos concluir que se a técnica de indução é a mesma e sendo também a mesma área cerebral a ser ativada, o que nos leva à certeza de que num mesmo local do cérebro se encontram arquivados os fatos dessa vida e os das passadas, então a regressão é uma realidade. Os fatos da vida atual podem ser comprovados, por serem recentes e muitos deles documentados, ficando apenas os fatos das vidas anteriores carecendo de comprovação. Entretanto, acreditamos não ser tão necessário, haja vista que, conforme já dissemos, técnica e área do cérebro são as mesmas. Entretanto, futuramente o serão, uma vez que já há muitos registros pessoais, como exigência dos tempos modernos. B. Dados estatísticos. A doutora Ellen Bache, em seu livro Recordando Vidas Passadas, relata sua experiência com a regressão a vidas passadas feitas em 1088 pacientes. Utilizando-se da indução hipnótica, doutora Ellen Bache levou esses pacientes a 10 períodos, a saber, 2001 a.C., 1001 a.C., 500 a.C., 400 d.C., 25 d.C., 800 d.C. e 1200 d.C., 1500 d.C., 1700 d.C. e 1850 d.C., diz ela. Se a lembrança da vida passada não passasse de fantasia, seria de esperar que as imagens fossem proporcionadas pelo nosso conhecimento consciente da história. Quando as imagens contrastam com o que imaginamos ser verdadeiro e, não obstante, após cuidadoso estudo, se revelam exatas, temos de rever o conceito de que a rememoração de vidas passadas é fantasia. Ao levar os seus pacientes nos períodos escolhidos, perguntava-lhes sobre 1. Classe social. 2. A que raça pertencia. 3. De qual sexo eram. 4. Tipo de roupa usada. 5. Tipo de calçado. 6. Quais alimentos comiam e 7. Qual tipo de prato usavam. Depois, tabulando todas essas informações, pelo método estatístico, ela representou-as graficamente, conforme a seguir. Todas as informações que estão representadas nesses gráficos podem ser confirmadas pelo histórico da humanidade. Portanto, é impossível que elas sejam fruto da imaginação dos pacientes. É bom informar que a técnica de regressão à vida passada é usada, na atualidade, por inúmeros psiquiatras e psicólogos para tratamento de seus pacientes. Entre eles destacaremos o médico psiquiatra Dr. Brian Weiss, presidente emérito do Departamento de Psiquiatria da Mount Sinai Medical Center, em Miami e professor clínico associado de Psiquiatria da Universidade de Miami School of Medicine. Utilizaremos o seu livro, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, para demonstrar que a experiência fática está confirmando a reencarnação. Oportuno buscarmos algumas de suas colocações, a fim de bem situarmos o seu pensamento e eficácia da técnica de regressão que utiliza em seus pacientes, que, segundo ele, já realizou em 4.000 deles. Descobri que cerca de 40% dos meus pacientes precisam se aprofundar em outras existências para resolver seus problemas da sua vida clínica atual. A regressão a um período primitivo da existência atual costuma ser bastante proveitosa para a maior parte dos demais.
Muitos destes pacientes passaram por terapias convencionais antes de me procurarem, mas essas terapias tinham sido ineficazes ou apenas parcialmente eficazes. Para estes pacientes, a terapia de regressão a vidas passadas foi necessária para erradicar os sintomas por completo e encerrar de uma vez por todas estes ciclos recorrentes de comportamento nocivo e desajustado. Descobri que a hipnose combinada com a terapia de regressão explora o inconsciente mais profundamente do que técnicas psicanalíticas como a livre associação, em que o paciente permanece num estado relaxado, porém consciente, simplesmente fechando os olhos. Como terapeuta ou paciente, você não precisa acreditar em vidas passadas ou na reencarnação para que a terapia de vidas passadas funcione. A prova está na eficácia. A pesquisa médica neste campo está só começando. Contudo, posso afirmar que a terapia de vidas passadas deve ser seriamente considerada como um poderoso e eficaz acréscimo ao rol de terapias holísticas eficazes, ou seja, de terapias que têm por objetivo não só aliviar um sintoma ou um problema, mas curar a pessoa como um todo, corpo e mente. Aqui temos, então, o que a experiência vem nos apontado da prática da regressão às vidas passadas na cura de variados sintomas das pessoas. Não deixa de ser também muito interessante o que constatou Brian Weiss, relativamente à mudança de comportamento de seus clientes. A componente espiritual da terapia de vidas passadas também constitui um notável processo de cura. Na qualidade de pacientes, experiência pessoal de que não morrem quando os corpos morrem leva-os a concluir que possuem de facto uma natureza divina que transcende nascimento e morte. A vontade de viver, de conseguir a cura, e a fé em que a cura pode acontecer e acontecerá normalmente crescem graças a ela. Os pacientes aprendem tudo a respeito do elevado potencial que se encontra dentro de cada um de nós e que nos ajuda a planear as nossas vidas e alcançar a nossa centelha divina. Tornam-se menos ansiosos, mais descontraídos. Uma maior percentagem da sua energia pode ser dirigida no sentido do processo de cura, afastando-se do medo e do sofrimento. É positivo o fato de que os que se submetem à regressão às vidas passadas passarem a ter uma visão mais espiritualizada da vida. Escolhemos 2 casos para exemplo. 1 graus Celsius. Jack é um piloto de carga de 40 anos que veio buscar minha ajuda para resolver uma série de sintomas físicos e psicológicos. Sofria de enxaquecas, artrite gotosa e hipertensão. Psicologicamente, acumulava ressentimentos durante semanas e explodia de repente com uma intensidade que beirava a fúria. Jack também sofria de uma fobia monossintomática muito específica. Toda manhã, quando se afivelava no assento do piloto e taxiava para decolar, olhava ambiciosa e repetidamente pela janela do avião para ver se não faltava asa direita. Tendo servido na Força Aérea anos antes de se tornar piloto comercial, Jack era um profissional extremamente experiente e responsável. Nunca passara por qualquer situação de emergência que pudesse ter causado sua ansiedade atual. Ainda assim, toda manhã ao acordar só conseguia pensar se a asa do seu avião ia cair naquele dia. Na terapia, Jack vivenciou diversas vidas passadas numa combinação de regressão clássica e processo de fluxo de momento-chave. Na primeira sessão, relembrou uma vida como vaqueiro no Velho Oeste. Naquela existência, ele morrera ao ser esmagado por uma rocha que caíra quando cavalgava por um desfiladeiro. Ao reviver a experiência de morte, Jack relembrou a sensação de sufocamento. À medida que a regressão continuava, entrou numa vida diferente num segundo momento-chave. Descobriu que tinha sido piloto da aviação alemã atingido por engano pelo fogo antiaéreo dos seus compatriotas na Segunda Guerra Mundial. O disparo arrancara a asa direita do avião. Jack morreu quando o aparelho danificado mergulhou em direção ao solo. Ao revivenciar a morte e o estágio de entrevida que se seguiu, Jack também reviveu a terrível raiva e frustração por causa do erro que lhe tirara prematuramente a vida, forçando-o a abandonar sua jovem família. Após este processo de regressão, Jack sentiu-se animado, como se estivesse livre de um enorme peso. Agora tinha uma explicação para a angústia irracional que vinha experimentado em sua presente existência. Em 2 semanas, nós dois notamos que sua fobia com relação à asa havia desaparecido completamente. Ele já conseguia entrar na cabine sem lançar um olhar angustiado para a asa direita do avião.
Sua raiva contra o absurdo daquela morte também o ajudou a compreender melhor a origem de seus frequentes acessos de raiva. Na segunda sessão, decidimos explorar a causa de sua artrite gotosa. Entrando em transe, Jack deslizou imediatamente de volta ao fluxo de momentos-chave e recordou uma existência passada, quando sofrera graves lesões nos joelhos ao colidir com uma cerca baixa. Devido a este acidente, teve os 2 joelhos rasgados, sofreu infecções graves e, por fim, atrofia das pernas. Nunca se recuperou plenamente e passou a exigir cuidados constantes. Tornou-se irritado, deprimido e morreu prematuramente. Outra conexão entre um atual mal-estar físico e emocional foi estabelecida. Em seguida, Jack rememorou uma existência antiga na qual o chifre de um animal havia perfurado sua cabeça, atravessando o lobo occipital do cérebro e saindo bem debaixo do olho direito, local das suas enxaquecas atuais. Desde aquela sessão, Jack não teve mais enxaqueca. Embora só o tempo possa dizer se a terapia de vidas passadas eliminou de fato a enxaqueca, de qualquer forma houve uma acentuada melhora no seu nível de bem-estar. A gota também diminuiu. E boa parte da raiva de Jack foi substituída por uma sensação de paz. Seus valores mudaram a partir da vivência de algumas existências anteriores e a vida passou a ter outro sentido e objetivo. À medida que o medo da morte foi desaparecendo, as coisas que antes o irritavam ou enfureciam passaram a lhe parecer tolas, pequenas e irrelevantes. É isto que geralmente acontece com a maioria dos pacientes submetidos à terapia de vidas passadas. 2 graus Celsius ASO. Betty foi outra paciente que usou a terapia de regressão para pôr fim à dependência de remédios. Ela sofria de asma, alergias e tinha problemas no sistema respiratório desde a infância. Precisava de injeções de adrenalina e doses de esteroides e outros medicamentos para controlar seus acessos e sintomas. Parecia destinada a viver o resto de sua vida isolada por esses terríveis ataques de asma, dependendo dos medicamentos até para respirar. A personalidade e as circunstâncias da vida de Betty eram diferentes das de Alberto, e ela se viciou num descongestionante nasal. Durante a terapia de regressão, Betty começou a sufocar e arfar com falta de ar. Relatou-me que estava sendo queimada numa fogueira em alguma época da Idade Média. A fumaça era avassaladora, queimando seus pulmões. Betty finalmente flutuou para fora do corpo, pairando acima dele e da multidão, observando seu corpo ser terrivelmente consumido pelas chamas. Depois da sessão, sua asma melhorou quase imediatamente. Eu ainda me assombro com o fato de um sintoma tão grave e antigo ser literalmente reduzido da noite para o dia. Parece um milagre. Mas foi isto que aconteceu. A asma melhorou, assim como as outras alergias. Depois dessa experiência, Betty parou de usar o descongestionante em que se viciara, restando apenas um mínimo entupimento. A aflição desapareceu e a qualidade de sua vida melhorou muitíssimo. Seus medos diminuíram de modo notável. Betty não é a única dos meus pacientes que se curou de alergias ou problemas respiratórios crônicos através da lembrança de uma experiência de morte por queima dos pulmões ou sufocação. Da mesma forma, enxaquecas, asma, infecções respiratórias e alergias são problemas físicos da existência atual que parecem ter origem em sofrimentos vivenciados em existências anteriores. O trauma físico do passado parece deixar um resquício físico no presente. Se contra fatos não há argumentos. O neurofísico francês Patrick Drouot é outro pesquisador a usar esse método. Dele citaremos também 2 casos, transcritos do livro Reencarnação e Imortalidade. 1 graus Celsius ASO. Na primavera de 1987, Jacques, homem de negócios com atuação internacional, veio me ver. Era um homem bem realizado, pragmático. Explicou-me que as vidas passadas lhe interessavam, mas que desejava, sobretudo, realizar a experiência da abertura de consciência, pois lhe parecia ser um instrumento de desenvolvimento pessoal capaz de ampliar a sua visão do mundo e aguçar a sua sensibilidade na esfera dos negócios. Incidentalmente, durante a conversação, ele também abordou um problema que incomodava consideravelmente. Há 4 anos, contraía, de 6 a 8 vezes por ano, torcicolos extremamente dolorosos. Tinha recorrido a tratamentos médicos sem grande efeito. Tentara também massagistas, terapeutas e acupuntura que tampouco não lograram aliviá-lo.
Ele viajava muito e as dores o afetavam, infelizmente, nos seus deslocamentos profissionais. Imaginei que chegar a Tóquio, para um congresso, com o pescoço bloqueado, não deveria ser muito engraçado. Eu lhe propus, então, verificar logo na primeira sessão se a causa do seu problema físico jazia em seu passado. Por que não? Respondeu Jacques com um leve sorriso. Procedi às diferentes etapas da relaxação. Jacques, que praticava a meditação Zen, demonstrou facilidade e partiu rapidamente para se encontrar ao fim do túnel temporal. Alguns anos antes. Sem transição, dirigi-me à sua consciência superior. Agora, vou contar até 5 e, então, você verá a causa do problema na nuca que afeta o corpo do presente. Nada mais do que a causa. Contei rapidamente até 5, estalei os dedos e lhe disse, agora deixe as coisas acontecerem. O que se passa? A paisagem havia mudado. Jacques ainda estava na mesma praça, porém 3 séculos antes. Vestia roupas de camponês. Tinha as mãos amarradas às costas e era conduzido para a forca. Eu o fiz reviver toda a cena, incluindo o enforcamento final. Em seguida, fui-lo passar para um outro lado, depois da morte, no período entre as vidas. Ao fim de um trabalho, que explicarei depois, Jacques tomou consciência de que seus problemas na nuca provinham diretamente desse enforcamento no passado. Depois dessa sessão, nunca mais apareceu. 2 graus Celsius. Ariane é cantora profissional e musicóloga. Canta Mozart, Haydn, mas, há alguns anos, sofre de um problema. Acontece, com relativa frequência, que as suas cordas vocais ficam bloqueadas. Sobretudo a esquerda que, ao mesmo tempo, é sujeita a hemorragias. Como se fosse de propósito, isso acontece antes de viagens importantes, o que já a impediu de realizá-las, com prejuízo profissional. Ariane é interessada na abertura de consciência e se pergunta da possibilidade de ser um problema kármico. Por isso, veio me ver. Já deitada no divã, faço com que relaxe e peço à sua corda vocal esquerda que se exprima através da boca de Ariane e que nos diga a causa do seu problema. Rapidamente ela começa a ter algumas visões difusas atrás de seus olhos fechados. Depois diz que escuta realmente ruídos de multidão. Trata-se, aqui, do que chamamos fenômeno de clareaudiência. É bastante raro mas, no caso de Ariane, cujo trabalho privilegia o senso auditivo, é relativamente compreensível. Intrigado, pergunto-lhe. O que diz essa multidão? Ligue-se em suas vibrações. O que emite ela? É uma multidão irada, responde. Gritam. Ao mesmo tempo, percebo uma alegria doentia em sua cólera. Ligue-se em você mesma. Estou no meio deles. Tenho a impressão de que me levam a algum lugar. É um espaço aberto. Estamos ao ar livre ou no interior? Não. Estamos ao ar livre. Tenho a impressão de que é uma grande praça. Levam-me. Sinto que vou morrer. Vão me matar, exclama subitamente e começa a chorar. Observe bem o que se passa no seu corpo. Como sente o que parece ser seu próximo fim? Sinto-me abatida. É qualquer coisa de inevitável. Nada mais posso fazer, sou como um carneiro sendo conduzido ao matadouro. Ao mesmo tempo, sinto um vago orgulho. Tentemos compreender o que se passa. Ligue-se nas pessoas. Como estão vestidas? O que isto a faz pensar? É a Revolução Francesa. Sou uma nobre e, junto com outros, estou sendo conduzida à guilhotina. Avancemos alguns minutos no futuro, até o momento em que a guilhotina cai. Faço-a reviver o momento da sua morte. Pergunto-lhe o que sente, agora que tudo está acabado. Flutua acima do meu corpo, respondeu-me. Isso não me interessa mais. Não sou mais eu. Você teve medo no momento da morte? Sim. Ainda sinto aquele medo. É difuso, mas ainda o sinto. Você quer dizer que vai levar o medo consigo? Sim, creio que sim. É ainda vago, mas ele me acompanha. Gostaria que fizesse, se possível, uma ligação entre esse passado e o presente desta vida. Cada vez que devo cantar em público, isso me lembra aquela multidão que me levou à guilhotina. As pessoas que me aplaudem nas salas de concerto me fazem pensar naquelas que gritavam de alegria enquanto eu marchava para o meu fim.
Esta sessão realizou-se em meados de 1986. A partir desta data, ao que eu saiba, Ariane não teve mais problemas nas cordas vocais. É interessante destacar que Ariane é de origem americana. O acaso do seu destino a fez viver na França, trabalhar na França e trazer à consciência esse fato, do tempo em que era francesa durante a Revolução, com a ajuda de um operador francês. Facilmente ela poderia encontrar alguém nos Estados Unidos. Em ambos os casos os pacientes não tiveram mais os problemas. Seguramente, podemos dizer que a causa foi a terapia de vidas passadas. Para não perder esclarecedores argumentos de Patrick Drouot sobre o caso Jacques, transcrevemos. O restabelecimento de Jacques foi real, tão real como foi, para ele, a história do enforcamento no século XVII num burgo alemão. Assim, portanto, é necessário abordar um aspecto que, com maior ou menor intensidade, a todos interessa. Jacques elaborou o cenário com todos seus componentes, mesmo que inconscientemente, ou reencontrou de fato a lembrança de um acontecimento que não pertencia a esta vida. As vidas anteriores são mito ou realidade? Um pesquisador cheio de dúvidas iria esquadrinhar os arquivos da época. Vasculharia os registros de nascimento e os autos de processos dos burgomestres. Exigiria datas, nomes, detalhes. Quanto a mim, o que interessa é que cada um se abra para si mesmo e encontre o caminho da sua própria reunificação. Não resta dúvida que a pergunta merece ser feita. Mas, como toda questão simples referente a um fenômeno complexo, não se pode respondê-la de maneira definitiva. Procedamos por ordem. Poderia tratar-se de uma simples fantasia mental, de um cenário pleno de imaginação e de invenção montado com todas as peças. Parece difícil. Se pedirmos a 100 pessoas para que improvisem uma história situada, digamos na Idade Média, mesmo os mais dotados desse gênero de exercício vão hesitar, elaborar suas palavras e realmente terão dificuldade em construir algo coerente em 5 ou 10 minutos. Ora, no caso de Jacques como em outros, é uma narração construída, inteira, que flui espontaneamente e sem esforço. Por vezes, quase sem a intervenção do operador, o que já me aconteceu. Aliás, quanto às centenas de milhares de pessoas que viajaram num passado anterior a esta vida, a grande maioria declara que não pode se tratar de uma simples elaboração imaginativa. Esses viajantes afirmam ter tido muito mais a sensação de experimentar, reviver literalmente uma situação, um acontecimento do que relatar uma história. Tenho, com frequência, constatado que, naquele instante, a voz da pessoa muda, assim como algumas das suas expressões faciais. É como se, ao contar a sua outra vida, as pessoas reencontrem os traços de sua antiga identidade. Temos aí, então, que a experiência prova não se tratar de fantasia mental às incursões da memória ao passado, pois, certamente, que o nosso inconsciente registra todos os acontecimentos de nossa alma, no decorrer de todas as reencarnações. E os últimos 2 casos serão transcritos do livro Vivências, de Anabela Sabino, psicóloga e escritora. 1 graus Celsius. Maria era uma mulher de 35 anos, bem adaptada em sua profissão de professora primária, muito criativa, dedicava-se como hobby à pintura em tela e escrever poesia e exercia atividades filantrópicas. Sua vida familiar era tranquila ao lado dos 2 filhos e do marido. O relacionamento com o marido era bom. Havia amor e muito respeito entre eles. Preocupava-lhe aspectos relacionados com a sua sexualidade. Incomodava muito a necessidade que tinha de usar a fantasia para chegar ao orgasmo. Criava situações bastante promíscuas, em que o marido nunca estava presente, que posteriormente identificou como sendo parte das suas experiências sexuais de outra vida. Muitas vezes a percepção distorcida de um fato passado, no momento em que ele ocorreu, pode trazer para uma posterior existência sérias consequências comportamentais, aos moldes das generalizações não justificadas. Segue o resumo de percepção totalmente intuitiva, que embora minha paciente não visse imagens, conseguia senti-las acontecendo. Em uma existência na qual, muito atraente, de cabelos longos e pele morena, que a fazia lembrar uma jovial espanhola. Levava a vida de meretriz, dormindo com um e outro, a troco de dinheiro e presentes. Parecia residir em uma cidade pequena,
e foi grande o escândalo quando se anunciou no lugarejo seu noivado com um jovem da sociedade. Identificou esse rapaz como sendo seu atual marido. No dia do seu casamento compareceram à sociedade local e convidados por parte do noivo. Estava feliz por deixar aquela vida, e por ter encontrado alguém que lhe desse valor. Acreditava sinceramente que poderia recomeçar uma nova vida. No exato momento em que estava relatando a sua morte, comenta admirada, como se tivesse feito uma grande descoberta naquele momento. Mas não foi ele que pôs o veneno no vinho, foram aquelas mulheres com ciúmes, porque seus maridos me procuravam, eu pensei que fosse ele. Tinha carregado consigo até aquele momento uma ideia errada do que havia acontecido naquele dia fatal. Por isso seu marido nunca estava presente em suas fantasias, desviando dele toda a energia sexual, punindo-o inconscientemente pela traição que ele atribuía. Revendo os fatos fora da emoção do momento, podia entender que o noivo, ou seja, seu atual marido, não havia forjado sua morte. Na hora do brinde, tomaram vinho tinto, com as taças cruzadas. Ao tomar o líquido, caiu morta ao chão. A partir dessa revelação sentiu uma imensa gratidão e admiração pelo marido. O tratamento foi encerrado por motivo de mudança de cidade, embora houvesse necessidade de se explorar um pouco mais o campo da sexualidade. Os seus sintomas apenas se abrandaram. Ainda precisava usar as fantasias de ordem sexual, porém os conteúdos das mesmas se tornaram bem menos grotescos e intensos, embora ainda não incluísse o marido como objeto de seus desejos. 2 graus Celsius. Mima tem 40 anos. Sua infância foi muito sofrida, sentindo-se abandonada e solitária, cheia de privações materiais e afetivas. Marcada por episódios em que a figura masculina representava alguém que não merecia consideração, a começar pelo pai alcoólatra. Aos 5 anos de idade foi vítima de tentativa de estupro por um vizinho, situação traumática que não compartilhou com ninguém. Teve um único namorado, em plena juventude, e uma grande decepção amorosa. Nunca mais se interessou por homem algum, sua sexualidade era totalmente reprimida. Chegou a pensar em ser freira, porém, concluiu que poderia ser útil à comunidade independente de se tornar uma religiosa. Decidiu, então, dedicar-se à área da educação. Dissertarei sobre 2 experiências de regressão de idade a vidas passadas, que têm profundas relações com o atual padrão de pensamento de Mima, minha paciente. Mima é Marta. Está em lugar fechado, parecem-lhe paredes de pedras. O lugar é sujo, muito úmido, há limo nas paredes e faz muito frio. As paredes são grandes e altas, em um dos lados há grades. Peço para olhar para si mesma. Diz que seu cabelo é comprido e está sem roupa, vê-se como quem olha de costas. Sua cabeça está caída para baixo. Vive o período da Inquisição. Está presa, mas ainda não sabe por quê. Peço para sentir-se Marta e descobrir o que aconteceu. Tem sensações de muito frio, diz que está muito gelado e usa os braços tentando aquecer-se. Encaminha para acontecimentos anteriores a esses. É jovem, tem 20 anos, está na rua, dando água e pão para aquelas pessoas, os mendigos. Em um outro momento está no campo, perto de um rio. Usa roupa branca, e está descalça. É bonito, tranquilo. Peço para estar com sua família. Vê uma casinha, ao entrar percebe que a porta é pesada. Lá dentro está escuro. Diz que seu pai bebe muito, ele não larga de uma moringa. Sua mãe está deitada na cama, muito doente. Próximo fato importante. Dirige-se a uma casa muito grande de pedra, tipo um castelo, sei lá. Foi até lá pensando em obter ajuda para sua mãe, imaginou que eles poderiam fornecer-lhe alguns remédios. Lá encontrou muitos homens, eram guardas. Eles sorriam, mexiam em meu cabelo. Eu só queria ajuda. Não deixaram eu sair mais. Fizeram uma rodinha, eu agredi um deles, peguei uma pedra e bati na cabeça dele. Então, eles me pegaram e me levaram. Levaram-na para a prisão descrita anteriormente, onde veio a falecer. Um pouco antes da morte. Está amarrada. Esses homens passam espada, não sei o que é, lança, riscam meu corpo, espetam, me batem. Não sente dor, parece observar o que lhe acontece de fora do corpo.
A sua voz se faz longe, quase um sussurro. Último pensamento em vida, a morte seria minha libertação. Flutuou para o campo. Só tinha injustiças. Só fica quem tem poder. Aproveito sua reflexão após os recentes acontecimentos e pergunto, em relação aos homens, o que tem a dizer? São animais, monstruosos. Um deles me persegue. Foi ele que fez aquilo quando eu era pequena. O homem que levou a pedrada morreu naquela ocasião e de alguma forma perseguiu na espiritualidade. Não lhe perguntei por quanto tempo. Sendo ele, também, o homem que agrediu sexualmente na atual existência. Procurei trabalhar o perdão, com grande resistência, tanto por parte de Marta como de Mima, ou seja, o espírito vitimado. Através do ódio, ela estava sintonizada com esse espírito embrutecido, o que atraiu como vítima novamente. Em outro corpo físico. O ano é 1819, em Paris. No campo há uma construção de arquitetura grandiosa e rústica. Por dentro, os corredores são enormes, muitas imagens de santos. Funciona ali o que intitula de mosteiro, ou escola ou igreja. É uma congregação, e ela é freira. Lá o convívio é harmonioso, tem várias amigas. Sua função é a de auxiliar as que são professoras, passando informações e organizando os trabalhos. Sua vida é tranquila, o lugar é de muita paz. Costuma andar pelos campos. Aos 70 anos fica doente. Suas colegas rezam por ela. Seu último pensamento, antes de desencarnar, foi, Deus, o encontro com Deus. Após a morte do corpo, sente muita leveza. O que aprendeu nessa existência? Diz que sua missão nessa existência foi cumprida, desenvolver a fé, a paciência e a harmonia. Que aprendemos através do amor e pela dor, ou seja, teoria e prática. Acredito que o ato de perdoarmos quem nos tenha feito algum mal seja uma fração do colocar em prática a teoria do amor, o que pode levar muitas e muitas existências, ou não. Enquanto não fizermos isso acontecer, ficaremos ligados magneticamente aos nossos desafetos, por conta deste plug mental que estabelecemos através dos ressentimentos. A morte, aqui registrada, como em outras obras que especificamente tratam das lembranças do quase pós-morte, são percebidas como um grande alívio, muitas vezes vindo como uma salvação em momentos de dor moral ou física. As mortes mais violentas, geralmente são acompanhadas pelo espírito fora de seu corpo, diminuindo o impacto traumático, principalmente quando se trata de crianças. A catarse do processo de morte é em si terapêutica, quando desencadeia o insight de que o fim de nossa existência não está fadado a ser triste, tétrico e decadente. Da mesma forma, a assimilação do processo reencarnatório nos faz sentir infinitos, fortalecidos e cheios de esperança. Nem sempre esse insight acontece em nível do pensamento consciente, pois, como já foi dito, não é necessário que o paciente esteja convencido ou se convença da reencarnação. Mas geralmente além de alcançar os objetivos especificamente propostos, o indivíduo experimenta uma consoladora sensação de paz. Mais casos que, a nosso sentir, provam a eficácia da terapia de vidas passadas. Tivemos a preocupação de levantar casos de vários especialistas, e, principalmente, que fossem de diferentes países, visando demonstrar que essa prática se tornou universal. E todos os que a usam são unânimes em atestar a sua eficácia. Comprova-se que a experiência tem corroborado a reencarnação, porém não nos iludiremos de que esse estudo demolirá os muros do dogmatismo e do ceticismo, pois isso só o tempo conseguirá. Estamos buscando os de mente aberta, pois as mentes fechadas são incapazes de aprender qualquer coisa nova. Weiss, 2003. 4. Outras pesquisas ou fatos que comprovam a reencarnação. Vamos destacar os dois principais tipos de pesquisa da reencarnação. 1. Em relação ao corpo físico, citamos as pesquisas feitas por Dr. João Alberto Fiorini de Oliveira, atualmente aposentado, que foi delegado de polícia, membro do Departamento de Polícia Científica e delegado-chefe da Delegacia de Investigação Criminal da Polícia Civil do Paraná. João Alberto, em busca da comprovação científica da reencarnação, vem trabalhando, em suas pesquisas, com os seguintes dados: exame grafotécnico,
prosopográfico e marcas de nascença. A. Exame grafotécnico. Comparando-se a escrita da personalidade atual com a da anterior. B. Exame prosopográfico. C. Marcas de nascença. Em agosto de 2021, João Alberto Fiorini publica nova obra com o título Marcas da Reencarnação, da qual transcrevemos. 4. Marca de nascença no pescoço, projétil de arma de fogo. Primeiramente, quero expressar meus agradecimentos a essa mãe que de muito longe, anonimamente, confiou em mim, enviando uma foto para pesquisa, sobre a marca de nascença que ora descrevemos. Pela minha experiência no assunto, durante a entrevista procuro verificar se esse sinal é comum também nos familiares, ou se é plasmado pela mente materna durante o parto. Em último caso, esgotadas todas as perguntas de praxe, exploro, portanto, a tese da reencarnação. Nesse caso há indícios de reencarnação, pois a marca lateralmente preenche os requisitos por mim formulados e vejam o porquê. Segundo a própria genitora sempre desconfiou que a filha, numa existência passada, tenha sido assassinada a tiros, e o projétil teria atingido o lado direito do pescoço. Após informou também que a jovem, então, com 17 anos, sentia pavor ao sangue em locais como hospitais ou ambulatórios. Com os conhecimentos adquiridos em perícias e cenários de crimes, perguntei se havia outra marca, na jovem, de preferência na região da nuca. A pergunta é pertinente visto que, se ela tivesse sido atingida por um projétil de arma de fogo, ele teria saído por algum lugar, por não haver obstáculos naquela região. Embora a resposta tenha sido negativa, observando a foto percebi outra marca logo acima, o que pude caracterizar o orifício de saída, o qual sempre é maior que o de entrada do projétil. Assim, há fortes indícios de se tratar de uma marca de causa mortis de existência passada, projétil de arma de fogo. Por conseguinte, trato essa marca como cicatriz ou ferida espiritual, pois ela deve apresentar não só o aspecto variado de cor de pele, bem como formato, e talvez haja variação de temperatura local. Como pesquisador em identificação humana, posso utilizar a termometria cutânea, pela qual obtém-se imagem em infravermelho, o que com certeza complementa a minha pesquisa, tornando-a, até então, inédita perante a sociedade científica da própria medicina. A princípio eu queria a marca de traqueostomia, porém percebe-se que a marca não foi na região central do pescoço, justamente na frente da traqueia, e sim de forma lateral, o que acredito, ela tenha sido vítima de homicídio numa encarnação anterior. Dessa obra outro caso que merece ser citado é o de Bruna. Eis a narrativa. Caso da reencarnação da garotinha Bruna. Às vezes, quando uma mãe passa pela cesariana, e isso influencia muito a mente dela, sobretudo o subconsciente, a criança pode nascer com a mesma marca da cirurgia na região, no baixo ventre, ou também chamada de abdômen, o que posso chamar de efeito ideoplástico. Por outro lado, se ela não passa pela cirurgia, e mesmo assim há essa marca, seja horizontal ou vertical, com a devida vênia, apresentam hipótese de marca de reencarnação, ou seja, alguém que passou pela mesma cirurgia, numa vida anterior. Uma jovem da cidade de Ubatuba, São Paulo informou que ela possuía a marca da cesariana, porém a mãe jamais possuirá essa cicatriz, uma vez que ela nasceu num parto normal. Portanto essa marca somente poderia ter vindo através da psicocinesia de uma vida anterior, e não da mente da própria mãe. Solicitamos a foto da marca, porém a moça ficou desconfiada por solicitar uma foto íntima e não nos deu mais detalhes a respeito do seu caso, prejudicando sobremaneira a apresentação desta pesquisa deveras importante para todo o público. Por conseguinte, confirmamos através de fotografia, apenas um caso. Eu queria saber se alguma criança havia nascido com uma cicatriz de cesárea, embora a genitora não houvesse passado por essa cirurgia. Assim, uma jovem mãe chamada Ana, contatou-me e comunicou um fato muito interessante, o qual sugere, sim, a ideia de marca produzida pela reencarnação e não marca de animismo, impressa pela mente através do subconsciente, justamente o que me faltava para concluir a pesquisa. A filha de apenas 5 anos é criança muito esperta. Quando questionada sobre essa marca na barriguinha, ela de imediato respondeu que foi um corte apóstrofo, que lhe fizeram na outra vida,
ou seja, mais precisamente uma cirurgia. Mais interessante foi a garotinha revelar alguns hábitos muito similares aos da tia-avó, que já havia falecido de câncer em abril de 1998, e passara por mastectomia. 12 anos depois, em 2010, a filha nasceu, com duas marcas, uma na barriga e outra próxima ao seio esquerdo. O que me chamou a atenção é que as marcas da criança correspondem justamente ao local onde foi colocado o dreno na região do seio da tia-avó, e a outra é de cesariana, que, por coincidência, a tia também tinha, em um parto cujo filho morreu. Portanto, a correspondência exata às cicatrizes de reencarnação, comentadas pelo Dr. Stevenson, e não sobre ideoplastia mental durante o parto, minha teoria, pois ela não teve qualquer emoção durante o parto dessa filha, e também disse que todos os filhos nasceram por cesariana. Segundo minhas pesquisas, sou levado a acreditar que essa garotinha tenha nascido com a marca de cesariana, no abdômen, sugerindo que talvez ela seja a reencarnação da tia-avó, isto é, irmã do avô na outra vida. Como essa tia perdera o filho no parto, durante a cesariana, o corpo mental, inconsciente, gravou essa infeliz informação registrando-a no seu psicossoma ou corpo espiritual, chamado pela doutrina espírita de perispírito. Por isso essa informação foi guardada para a próxima existência em forma de marca de cesárea. Ao finalizar as citações dessa obra, trazemos o caso da reencarnação anunciada da garotinha Marie, do qual transcreveremos os seguintes trechos do diálogo do pesquisador com a senhora D. D. Oi, nossa, que legal. Boa tarde. Adorei o que postou, sempre fiquei curiosa em saber sobre isso e agora achei alguém que entenda. Minha filha está grávida de 8 meses e perdeu o pai dela há 2 anos, porém há uns 15 dias atrás uma moça mandou uma MSG para ela. P. Sim, eu pesquiso e isso já faz mais de 30 anos. D. Que o pai dela virá encarnado na bebezinha e que ela terá pintas como a dele e os olhos dela será como os dele e ficamos emocionadas e eu curiosa procurei pela internet e li algumas coisas, mas agora lendo o que postou achei interessante. P. Legal, parabéns. Se possível eu gostaria que você me informasse mais sobre esse caso, pois é super interessante. D. E ela nunca mais sentiria a tristeza e não iria sentir-se sozinha, porque ele viria encarnado nela para fazer companhia para ela. Que lindo. P. Primeiro conte como morreu aquele familiar, explicando novamente. D. Tá bom, ele amanheceu morto novo com 35 anos, infarto, tudo inchado, preto com a língua pra fora, foi feio. Ele é pai da minha filha, e agora falaram pra ela que a bebê, que está esperando virá ele encarnado nela. Sabe por que me interesso em saber? Porque 1 mês antes de morrer, em 3 de dezembro, ele me ligou falando que me amava até a morte dele, acredita? Falou coisas lindas pra mim e depois, em 3 de janeiro, morreu. Sonhei com ele 2 vezes, o mesmo sonho, que nós estávamos em um lindo jardim, parecia um paraíso, mas no sonho eu sabia que estava no céu, eu e ele, abraçados, e ele segurava uma bebezinha linda, branca, cabelos pretos. E nós estávamos felizes, mas 2 vezes igualzinho o sonho, isso depois que ele faleceu. 3 de fevereiro de 2016 a 16h40. P. Se for isso, você deve ir a um cartório e fazer uma declaração pública que a criança vai nascer com uma marca, segundo lhe disseram uma moça espírita, pois se ela nascer e você registrou isso em cartório vai ser uma notícia sensacional. D. Sério? Mas como faço? Chego ao cartório e falo o quê? Como faço isso? 24 de 02 de 2016 a 25. D. Oi. A bebê vai nascer. Nem deu tempo de fazer o documento. P. Não faz mal, o importante é que o parto corra tudo bem. Que Deus ajude sua filha. Vou fazer orações por ela e pela nenê. Estarei orando hoje pela sua filha Netinha. Vai dar tudo certo. Deus abençoe vocês. D. Amém. P. Quando nasce a nenê? Hoje. 25 de 02 de 2016 a 15h12. D. Oi, nasceu já ontem. Acredita que não vi nenhuma mancha, só pinta. P. O que é importante é que nasceu com saúde. 25 de 02 de 2016 a 18h06. D. Sim, verdade. P.
As pintinhas são em que lugar do corpo? D. Rosto. Vou ver certinho ela sem roupa, se tem alguma mancha. Além das pintas. P. Ok. 10 de 05 de 2016 a 21h33. P. Boa noite, Amanda. Será que a pinta da sua neta está localizada na mesma região que sua mancha na perna? 11 de 05 de 2016 a 13h23. D. Noite. Sim, é uma pinta como a minha, mas hoje descobrimos uma mancha no ombro como a da coxa da minha filha. 11 de 05 de 2016 a 16h19. P. Boa tarde, Amanda. Que coisa interessante. Pena que não fomos ao cartório para registrar esse acontecimento. E chegou a falar com aquela médium que havia previsto tudo isso? D. Não. Mas o que quer dizer a pinta e a mancha? P. Ambos dizem muito. São as provas de que eu preciso. Pena que não fizemos o documento em cartório. Foi inserida esta foto da Maria aos 3 anos. Assim, temos a previsão da reencarnação de uma pessoa que apresentaria o detalhe de uma marca no ombro, fato que aconteceu como a médium informou. A fotografia comprova isso. 2. Pela genialidade de crianças. Do artigo Fatos que nos lançam no rumo da tese reencarnacionista de autora de Jorge Sen, publicado na revista Reformador, número 2. 110, de janeiro de 2005, citamos o caso de Gregory Robert Smith. Ele poderia ser um pré-adolescente comum se já não estivesse prestes a cursar um doutorado em matemática em Oxford. É um norte-americano de 13 anos de idade e sua precocidade surpreende. Aos 14 meses Gregory Robert Smith resolvia problemas simples da sua matéria preferida. Aos 10 anos começava a graduação pela Randolph Macon College, em Washington. É presidente de uma fundação, a Iota Advocates, dedicada à defesa de jovens carentes. Já esteve com Bill Clinton, Mikhail Gorbachev e a Rainha Noor, da Jordânia, discutindo o futuro da humanidade, e foi indicado para o Nobel da Paz de 2002. Gregory tem QI muito acima de 200 e pertence a uma classe de superdotados que representam apenas 0,1% da população mundial. Da estirpe dele, lembramos Amadeus Mozart, que tocava piano aos 2 anos, falava 3 idiomas, alemão, francês e latim, aos 3 anos, tocava violino aos 4, compunha minuetos aos 5 anos e escreveu sua primeira ópera aos 14. George Stuart Mill aprendeu o alfabeto grego aos 3 anos de idade. Dante Alighieri dedicou aos 9 anos um soneto a Beatriz. Goethe sabia escrever em diversas línguas antes da idade de 10 anos. Victor Hugo, o gênio maior da França, escreveu hirtamente com 15 anos de idade. Pascal, aos 2 anos, sem livros e sem mestres, demonstrou em geometria até a 32 a proposição de Euclides. Aos 16 anos, escreveu um tratado de seções cônicas e logo adiante escreveu obras de física e de matemática. Miguel Ângelo, com idade de 8 anos, foi dispensado pelo seu professor de escultura porque este já nada mais tinha a ensinar-lhe. Gregory começou a falar com apenas 2 meses de idade. Quando completou 1 ano, já resolvia problemas de álgebra e memorizava o conteúdo de livros volumosos. Tinha na cabeça a coleção inteira de Júlio Verne. Aos 5, terminou o colegial e era capaz de dissecar tudo sobre a Terra, de sua pré-história aos dias atuais. Virou estrela, capa do Times Magazine, manchete do New York Times e do Washington Post. Foi sabatinado por David Letterman e Oprah Winfrey, anfitriões de 2 dos programas de maior audiência nos Estados Unidos. Nunca vi um caso como esse em 40 anos de profissão, disse, recentemente à ABC News, Linda Silverman, diretora do Centro de Desenvolvimento de Superdotados, de Denver, no Colorado. Caso a ciência descubra a existência do espírito, provavelmente terá como explicar os casos de genialidade precoce, com uma lógica irrefutável. 5. Uma explicação lógica somente se terá com a reencarnação. Por oportuno, trazemos para esse e-book o teor do nosso artigo Só a Reencarnação para explicar, publicado na revista Espiritismo e Ciência, em janeiro de 2013, no qual mencionamos a interessante pesquisa do Dr. Ribamar Tourinho. Para quem acredita que temos, ou melhor, que somos um espírito, apresentam-se 2 opções em relação a ele. Primeira,
fomos criados na concepção, ou segunda, já vivemos várias vidas, ou seja, experienciamos inúmeras reencarnações. No caso de uma pessoa se lembrar de coisas acontecidas quando ela ainda estava no ventre da mãe, na condição de um feto, qual será a explicação mais razoável para isso? Se nós advogarmos a primeira opção, devemos aceitar que, nesse período de vida, a criança não teria a menor ideia dos fatos, porquanto ainda não havia adquirido nenhum tipo de conhecimento, especialmente o da linguagem, para que pudesse entender o que lhe falavam e também o que acontecia a seu redor. Certamente, sua bagagem cultural era zero, tal e qual um HD de um computador em que nenhum programa foi instalado. Dr. Ribamar Torinho, de Teresina, P., médico clínico, pediatra e psicoterapeuta, é referência nacional na área do reequilíbrio do emocional com as fantásticas técnicas da psicologia transpessoal e PNL, programação neurolinguística. Realizou uma pesquisa bem interessante, que seria de grande utilidade para médicos, psicoterapeutas e enfermeiros caso tomassem conhecimento dela e se dispusessem a usá-la. Tudo surgiu, conforme ele relata, em razão dos fatos que se lhe apresentavam quando da aplicação da técnica de regressão à vida intrauterina, vida atual. Ao utilizar essa técnica para levar seus pacientes às experiências vivenciadas quando ainda estavam abrigados no ventre materno, ele verificou que várias pessoas relataram fatos ligados àquele tempo, demonstrando terem conhecimento do que estava acontecendo ao redor delas. Um caso que lhe despertou a atenção foi o de um cliente que descobriu que sua mãe não era sua mãe biológica, tendo, inclusive, dado a estampa da roupa da parteira, pois havia nascido em casa. Falou da sua profunda dor ao ser entregue à sua mãe adotiva e não à biológica. Relatando a sua mãe adotiva, ela lhe confirmou tudo o que ele havia vivenciado na regressão. Outro caso foi de uma pessoa que, na regressão, sentiu-se rejeitada pela mãe, quando esta ficou grávida. Lá pelo 3º ou 4º mês de gravidez ela passou a aceitá-la. De fato, a mãe negou, a princípio, mas acabou lhe confirmando que tinha apenas 14 anos quando engravidou pela primeira vez, e a segunda aos 15, a gravidez dele, e que, realmente, não havia gostado muito da ideia, porém, com o tempo acabou por aceitar e até mesmo a desejar tornar-se mãe. Diante desses fatos, que contamos de forma bem resumida, o Dr. Ribamar Torinho passou a ter certeza de que os fetos captam os pensamentos e sentimentos das pessoas, e também percebem as ações que ocorrem à sua volta. Resolveu, então, tirar a prova dos 9. Como era o responsável pela área de prematuros, na maternidade Evangelina Rosa, Teresina, P., tinha condições de realizar uma pesquisa visando obter resposta. Foi muito simples o que fez. Chegava perto de uma criança prematura e conversando com ela, dizia que estava muito feliz em recebê-la, que lhe desejava pronto restabelecimento da saúde, que realizava uma pesquisa e gostaria que ela lhe ajudasse. Após dizer essas coisas, pedia-lhe para, por exemplo, mexer a perninha direita. Embora variasse o tempo de resposta, todas elas o respondiam com os sinais solicitados. Pediu a alguns pais que também fizessem o mesmo, obtendo o mesmo resultado. Divulgou essas informações ao pessoal da enfermaria, que passou a conversar com os bebês prematuros, especialmente quando precisavam fazer alguma aplicação ou lhes dar algum remédio. O que se constatou foi surpreendente: as crianças tiveram uma resposta mais rápida ao tratamento, e iam para casa mais cedo do que era de se esperar. Dr. Ribamar apresenta, para corroborar sua pesquisa, o depoimento do médico obstetra Dr. Fernando Trindade, do Hospital Promorar, no qual ele narra que uma mãe estava num trabalho de parto, que tinha tudo para ocorrer normalmente, porém, no momento expulsivo, houve uma parada de progressão. Aí, conta, lembrou-se da técnica do Dr. Ribamar e resolveu conversar com o bebê, dizendo-lhe que ele precisava nascer, pois, se isso não ocorresse, ele teria que tirá-lo à força passando-lhe um ferro na cabeça, fórceps, que isso poderia doer muito. Daí, pediu a ele que ajudasse. Tendo aguardado uns 2 minutos, foi quando se deu a rotação da cabeça, não sendo necessário tirá-lo à força. O interessante, relata, é que a criança tinha a mão no rosto, o que levou o Dr. Fernando a crer que ela mantinha essa mão um pouco mais acima, o que impedia a rotação.
Termina o relato dizendo que tinha certeza de que o fato de conversar com o bebê foi que resultou no parto sem maiores complicações. Quem quiser comprovar tudo isso, veja no YouTube o vídeo Comunicação com os Recém-Nascidos que o Dr. Ribamar produziu. Nele contém o que estamos resumidamente falando. Bom, voltando ao questionamento inicial, perguntamos: como essas crianças entenderam tudo o que lhes falaram, inclusive, terem diferenciado parte do corpo, mãos e pés tendo a noção de espaço, à direita e à esquerda, e de ações, abrir, fechar ou mover levando-se em conta que, na concepção religiosa dogmática, são espíritos recém-criados. Portanto, sem conhecimento algum, com o HD totalmente zerado. Somente, na possibilidade de haver outras vidas, estamos falando de reencarnações, é que a explicação se torna mais razoável, caso não queiramos fugir de uma boa lógica, hipótese em que fica demonstrado que nessas vidas é que elas adquiriam os conhecimentos com os quais podemos justificar tudo quanto percebem, quando ainda no ventre materno. Em 10 de setembro de 2021, no site da revista Crescer, da editora Globo, foi publicada a reportagem com o título Nosso comportamento começa a ser definido logo nos primeiros momentos de vida, afirma estudo de autoria da jornalista Giovanna Forcioni, que transcrevemos. O nosso comportamento começa a ser definido logo nos primeiros momentos de vida. E essa descoberta foi o que motivou a publicação de um estudo norte-americano na revista científica Frontiers in Psychiatry. Os pesquisadores acompanharam 75 recém-nascidos, fizeram testes e concluíram que as ligações neurais que determinam a personalidade existem desde o nascimento. Antes, acreditávamos que isso era algo que amadureceria com o passar do tempo, mas o estudo mostra que essas conexões cerebrais já estão presentes no recém-nascido. É como se o bebê nascesse com uma personalidade pré-formada, explica a pediatra Jessica Amorim, especialista em neurodesenvolvimento São Paulo. Redes neurais relacionadas à empatia e tomada de decisões, por exemplo, já estão desenvolvidas e, por isso mesmo, precisamos manter uma dedicação ainda mais minuciosa no cuidado pré-natal, finaliza. A pediatra Jessica Amorim ao dizer que é como se o bebê nascesse com uma personalidade pré-forma, de certa forma, dá uma explicação que vai ao encontro da experiência do Dr. Ribamar Torinho, que prova que os recém-nascidos possuem alguns conhecimentos que lhes permitiu atender a certos comandos. É importante ressaltarmos que o objetivo da pesquisa do Dr. Ribamar Torinho não foi o de provar a reencarnação, porém, o de melhorar a qualidade de vida dos recém-nascidos e, também, alertar a todos nós, que sejamos ou não pais, parentes ou amigos, para tudo aquilo que falamos na presença de uma mulher grávida, para que não sejam transmitidas à criança, ainda em gestação, coisas negativas. Tem acontecimentos que parecem estar sincronizados com outros. É o caso do livro Vida Antes da Vida, da psicóloga Eleon Bage, no qual ela relata a experiência de regressão de idade que realizou com 750 pacientes. Entre as vivências propostas por ela foi que cada um pudesse se ver no momento do nascimento, saindo pelo canal de parto. Vejamos alguns trechos dos relatos dos pacientes. Senti grandes mãos amorosas a golpear-me e vozes afáveis caso a 16. Senti que os médicos e enfermeiras do atendimento eram frios e impessoais. Faltava-lhes compaixão pelas dores e temores de minha mãe. Caso a 485. Dava-me conta do ciúme, por parte do meu irmão mais velho, e que todos estavam infelizes com o meu sexo. Caso a 446. Tão logo nasci, dei-me conta dos sentimentos das outras pessoas. Fiquei surpresa ao verificar que minha mãe não me queria e que as pessoas são indefinidas. Caso 406. Fiquei aborrecido por estar com frio e ser mantido afastado da minha mãe exposto às luzes. Caso B51. Dava-me conta dos sentimentos das outras pessoas, na sala de parto e sentia que eram automatizadas e superficiais. Senti alívio por haver nascido. Caso a 399. Dei-me conta de que o médico estava sob forte ressaca. Caso a 365. Senti que minha mãe estava envergonhada de mim, por ser um bebê de parto caseiro. Caso a 334.
Senti que os médicos não se davam conta da minha consciência e me tratavam como mero objeto ou coisa. Caso A239. O médico não estava satisfeito ao realizar o parto e eu podia senti-lo. Caso A235. As pessoas estavam me manuseando de forma muito pouco amorosa e com fria emoção. Dava-me conta dos seus sentimentos.